Olá, queridos alunos. Bom, professor Otávio, todos bem? Dando continuidade aí às nossas atividades, passando aqui para deixar essa correçãozinha dos exercícios, né, que foi trabalhado os assuntos sobre os músculos, nossos ossos, para fecharmos essa questão da fisiologia. Então, vimos todos os sistemas do nosso corpo, digestório, respiratório, circulatório, sistema endócrino, sistema nervoso, e aí os ossos e músculos, partindo aí para as próximas etapas da continuidade aí das nossas aulas, dos nossos materiais. Bom, e essa correçãozinha foi algumas questões que eu coloquei para fecharmos aí esses exercícios. Bom, na primeira questão aqui, galera, coloquei aqui para vocês, considere as alternativas para responder as questões, né, que segue abaixo, questão 1, 2 e 3. E aí temos 4 exemplos aqui para utilizarmos para responder 3 questões. Primeira delas, qual a função dos ligamentos? Bom, os ligamentos, como eu conversei com vocês, eles apresentam a função de unir os ossos dentro de uma articulação, como por exemplo no joelho. O joelho é uma cápsula sinovial, né, tem líquido ali dentro, e aí as articulações evitando o atrito do fêmur com a tíbia e a fíbula, que são esses ossos que formam ali a região com a patela na frente. E aí os ligamentos, né, que são internos, mantêm unido essa articulação. Então é muito comum a gente ouvir falar muito em jogadores, né, de futebol principalmente, né, que rompeu o ligamento cruzado, ligamento lateral, então são essas estruturas que vão manter fixa ali essa articulação. Segunda questão, qual é a função dos tendões? Bom, a função dos tendões é unir os músculos, no caso estriado esquelético, aos ossos. E aí os tendões vão manter unidos e melhorando assim o movimento. O famoso tendão que temos no corpo, o tendão de Aquiles, né, que fica lá no calcanhar, né, unido aí o músculo da panturrilha até lá embaixo no calcânio. E aí, graças a esse tendão, a gente consegue fazer o movimento de erguer e baixar o nosso pé. Beleza? Número 3. Número de ossos do esqueleto. Com o passar da idade, eles vão diminuindo. Mas da seguinte maneira, pessoal, não é a quantidade, porque eles vão se fusionando. Então, alguns ossos apresentam essa característica de se fusionar. Principalmente ossos do punho, ossos do tarso, né, que é o pé, os ossos do carpo na mão. Então, alguns ossos vão se fundindo, né, se fusionando. Com isso, a nossa estrutura, né, quem tem vovô ou vovó, pode ver que ao passar dos anos, né, a estatura vai se modificando devido a essa fusão que os ossos acabam ocorrendo, né, com o passar da idade. Número 4. Além de atuarem na locomoção e no suporte do corpo, os ossos desempenham outras funções importantes. E aí nessa questão eu pedi que vocês citassem quais seriam essas funções que os ossos apresentam além da locomoção. E aí podemos citar a proteção, né, que os ossos vão proteger o nosso crânio com a calota craniana, as costelas, né, a caixa torácica protegendo o coração e os pulmões, produção de sangue, né, no interior dos ossos longos, né, aquele tecido hematopoético que eu falei com vocês. Então, os ossos, né, a medula vermelha promove aí a formação do sangue, reserva de minerais, né, o cálcio principalmente está reservado lá nos nossos ossos. 5. Descreva brevemente a organização básica do esqueleto humano, enumerando as suas partes. Bom, o esqueleto é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. No caso axial, tudo que está no centro. Então temos o crânio, a coluna vertebral e caixa torácica. Então essas estruturas, esqueleto axial, por isso que eu coloquei número 1. Esqueleto apendicular. E aí temos os membros superiores, nossos braços, mãos, e os membros inferiores, nossas pernas. Unindo o esqueleto axial ao apendicular, aqui em cima nos nossos ombros, temos a chamada cintura escapular. E aí eu tenho o osso escápula, clavícula, unindo ao braço. Lá embaixo, no famoso quadril, na nossa cintura, temos a cintura pélvica, né? O osso do quadril é chamado de pelve, né? Aquele ossinho, o pessoal um pouco mais magrinho consegue tocar lá no quadril, né? Chamado de crista ilíaca, né? Então, todo o quadril é chamado de cintura pélvica. Então, esse é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Número 6. Vamos na metade. Considere os seguintes músculos. Lisos, responsáveis pelo peristaltismo.
estriado responsável pelo movimento do esqueleto, cardíaco responsável pelo movimento de sístole e diástole. Precisam estar dispostos em pares antagônicos. Isso quer dizer o quê? Movimentos antagônicos, pessoal, é aquele movimento em que um músculo realiza uma ação diferentemente do outro, digamos assim. No caso aqui, são os músculos estriados esqueléticos, né? Os músculos responsáveis pelo movimento do nosso corpo. Então, quando eu vou estender o meu braço, ó, bíceps trabalhando, tríceps também de forma antagônica. Um relaxa, o outro contrai. Fechei o meu braço, um contrai e o outro relaxa. Então, é o movimentos antagônicos, realizando assim os movimentos. Então, a resposta aqui é a 2. Os ossos, né, o músculo que movimenta os nossos ossos, são responsáveis por essa ação do antagonismo. Número 7. Um atleta participando de uma corrida de 1.500 metros desmaiou depois de ter percorrido cerca de 800 metros, devido à oxigenação deficiente do seu cérebro. Então, faltou oxigênio, bumft, ele se deu mal aí na situação. Sabendo que as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica, respiração celular, ciclo de Krebs, ou da fermentação, parte anaeróbica, nos músculos do atleta desmaiado deve haver acúmulo de quê? Bom, nesse caso, galera, ele estava lá correndo 1.500 metros, chegou no ponto 800 e ele desmaiou. Ficou faltando com certeza oxigênio no seu cérebro. Nesse caso, o que estava ocorrendo com ele? Ele estava executando principalmente processo de fermentação. Por quê? A parte aeróbica já não estava conseguindo manter-se. E aí não estava conseguindo sustentar o equilíbrio de oxigenação do corpo dele. E aí ele começou a executar a fermentação, no caso, fermentação lática. Um processo que o corpo tenta ainda manter a nossa energia. E aí acaba produzindo o ácido lático que acaba acumulando dos nossos músculos. Por isso a galera que não é aquele atleta de ponta, resolve fazer atividade física repentina, no dia seguinte ele está todo dolorido, justamente por isso. O nosso corpo, de forma aeróbica, não conseguiu manter essa produção de energia. E aí ele sucede a fermentação lática, que é a parte anaeróbica, para tentar manter ainda esse nível de energia. E aí o resultado é o acúmulo de ácido lático nos músculos, fazendo assim que fique bastante dolorido aí no dia seguinte da atividade. Número 8. Nos Jogos de Pequim, assistimos a diversas modalidades esportivas. No atletismo, as corridas de longa duração, no caso as maratonas, exigem do atleta muita resistência, enquanto as de curta duração, os 100 metros rasos, priorizam a força física. No caso dos maratonistas, as fibras musculares realizam esforço moderado e prolongado, né? O maratonista chega a correr aí durante 2 horas. O atleta de 100 metros rasos, menos de 10 segundos. Quanto ao consumo de oxigênio e a organela que participa diretamente desse processo bioquímico nas fibras musculares, teremos respectivamente o quê? Então vamos lá. Quanto ao consumo de oxigênio, o cara que é maratonista ele vai consumir menos. Por quê? O corpo dele vai se adequar de acordo com os músculos que ele acaba se desenvolvendo. Então, a longo prazo, esses músculos vão se adaptando a ter um consumo menos de oxigênio. E qual é a organela que participa diretamente? As mitocôndrias. Então, quanto mais atividade física nós vamos fazendo, mais exigindo do nosso corpo, mais ele vai interpretando essas ações, mais mitocôndrias vai produzindo. Consequentemente, esses músculos acabam se desenvolvendo e conseguindo armazenar maior quantidade de oxigênio. E aí o consumo é menor, por isso da resistência desses atletas. Diferente do cara que corre 100 metros, ele é explosivo, então ele precisa de ter um acúmulo muito rápido de oxigênio. Então ele não vai armazenar, ele vai usar de forma espontânea. E aí ele acaba também, às vezes, recorrendo ao processo de fermentação, acúmulo também de ácido lático. Por isso que o treinamento, ao longo dessa fase que os atletas se preparam, é muito importante de saber se ele precisa de um oxigênio de forma imediata, explosão, ou se ele vai adequando gradativamente para manter esse nível de oxigênio, para se manter a energia e o corpo trabalhando da maneira necessária que ele
venha a precisar. Beleza? Número 9, penúltima, tá acabando, pessoal. Determine a alternativa que indica corretamente o nome dos ossos que compõem membros superiores, ó, nossos braços e antebraços. No caso aí, quem vai compor o braço? O húmero, que é esse braço daqui da parte superior, temos o rádio e a ulna. Uma dicasinha, todo rádio precisa o quê? De uma antena. Então, se eu colocar o polegarzinho para o alto, o rádio é esse osso aqui, ó. A ulna está logo abaixo. Então, húmero, rádio e ulna, resposta correta. Para fechar, galera, número 10. A realização dos Jogos Pan-Americanos, que ocorreu aqui no Brasil em 2007, estimulou muitos jovens e adultos à prática de atividades físicas. Contudo, o exercício físico não orientado pode trazer prejuízos e desconforto ao organismo, tais como dores musculares que aparecem após exercícios intensos. Uma das possíveis causas da dor muscular é a produção, como eu já falei com vocês, do acúmulo de ácido lático nos músculos. Por que se forma ácido lático durante os exercícios e que cuidados um atleta amador poderia tomar para evitar a produção excessiva e o acúmulo desse ácido nos seus músculos? Já viemos conversando sobre isso. No caso de atividade física intensa, pessoas sem preparo físico, né, aqueles chamados amadores, acabam disponibilizando a quantidade de oxigênio, né, não conseguem, né, disponibilizar uma grande quantidade de oxigênio. E aí o corpo não produz aquela energia necessária. Para tentar manter o funcionamento, o que o nosso organismo faz? Executa a fermentação lática de forma anaeróbica. Claro que o rendimento energético não é tão grande quanto a parte aeróbica. E aí quando se faz a fermentação lática, ocorre o que? Produção de ácido lático. Então o que leva a diminuir isso? A prática constante de atividade física. Isso vai levar o cara a ter uma capacidade e conduzir o nível de oxigênio correto para os músculos. E aí as células vão conseguir fazer a respiração aeróbica normalmente. É aquilo. Mais atividade física eu vou fazendo regularmente, de forma diária, minhas células vão interpretando isso, mais mitocôndrias vai sendo produzida, melhora a oxigenação, mais hemácias o meu corpo também passa a produzir para poder conduzir melhor esse oxigênio. Por isso que a atividade física, principalmente nesse momento agora que a gente está passando, ela tem que ser feita de forma regular. Então, se eu não posso estar correndo em torno de um campo ou numa pista, tentar fazer ou manter o nosso corpo em movimento. Então tem vários vídeos aí, né, várias dicas aí de profissionais mantendo assim essa atividade dentro da nossa casa. Mas dica, pessoal, lembrete, atividade física intensa acompanhada de um profissional. E aí ele vai, dentro das nossas necessidades, encaminhar aquela atividade que a gente não vá sofrer tanto com isso. Bom, então fico por aqui. Essa foi a nossa correçãozinha. Qualquer dúvida, encaminhe e-mail que a gente vai se acertando aí com o passar do tempo. Quero dizer mais uma coisinha para vocês, que eu estou com muita saudade dos nossos encontros. Espero logo, logo estarmos reunidos na nossa escola, em sala, para produzirmos cada vez mais conhecimento. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.